Mais de 2.000 detentos que foram beneficiados pela saidinha de fim de ano não voltaram às penitenciárias dentro do prazo. O índice se mantém parecido ao de 2024, mas pode ser preocupante em ano eleitoral, já que a segurança pública foi tema importante no debate político durante o ano de 2025 e será ainda mais em 2026. Segundo a pesquisa Quest do fim de 2025, a segurança pública é a maior preocupação dos brasileiros. O tema ganhou mais visibilidade principalmente depois da mega operação feita no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho em outubro do ano passado. Mas ainda no início de 2024, as saidinhas foram barradas pelo Congresso Nacional. O presidente Lula chegou a vetar a lei, mas o veto foi derrubado e as saidinhas foram proibidas. Mesmo assim, a Constituição Federal não permite que uma nova lei penal, que seja mais dura do que a anterior, seja aplicada para crimes que aconteceram antes dela entrar em vigor. Por isso, detentos que estão presos antes da sanção da nova regra ainda têm o benefício. Segundo o levantamento feito pelo Metrópole junto às secretarias estaduais de segurança, mais de 54 mil presos deixaram as cadeias durante o fim do ano e desses, 2.076 são considerados foragidos por não terem retornado aos presídios. Proporcionalmente falando, o Rio de Janeiro é o estado em que mais presos não voltaram da saidinha. 259 estão foragidos, entre eles estão membros de facções e 5 criminosos de alta periculosidade. Se tem um tema hoje que mobiliza a opinião pública brasileira, esse tema é a segurança pública. A sensação de que vivemos no país da impunidade, num país onde a polícia até cumpre seu papel, prende, mas a justiça solta, é presente na opinião pública brasileira. Isso é reforçado cada vez que a gente vê notícias como essa de que quase 2.000 presos foram aproveitar a tal da saidinha de final de ano e não regressaram ao sistema prisional. O presidente Lula defendia a separação do Ministério da Justiça e a criação do Ministério da Segurança Pública para dar foco central ao tema, fortalecer o combate ao crime organizado e sinalizar a prioridade a um tema central para o eleitorado. Na última reunião ministerial de 2025, o chefe do executivo comentou que, para a criação de uma nova pasta, ele quer a aprovação da PEC da Segurança Pública, que reforça a atuação federal na área, ampliando o papel da União na formulação de políticas nacionais e no combate ao crime organizado, já que hoje a maior parte da área é controlada pelos estados. Mais recentemente, o Lula decidiu que adiaria a divisão e pensa em fazer mudanças internas na atual estrutura do Ministério da Justiça, como, por exemplo, criar uma secretaria ou órgão voltado ao combate ao crime organizado e às facções criminosas. Tomara que com o Ministério da Segurança Pública criado, o tema volte a ser central, porque a esquerda tem alguma dificuldade histórica em lidar com a questão da segurança pública. Talvez pelas pautas de direitos humanos, que sempre tiveram muito próximas dentro da ideologia mais à esquerda, isso tenha ficado como um assunto até meio proibitivo para alguns líderes da esquerda. Mas, nesse momento que o Brasil vive, talvez fosse importante até olhar para algumas ações que estão sendo feitas em outros países, como o México, que também é governado pela esquerda, mas que tem adotado uma postura de combate, de enfrentamento ao crime organizado mais ativa desde o governo López Obrador. Então, talvez essa seja uma saída para o governo brasileiro que tem, até entre os ministros hoje em postos de Estado, Renan Filho, por exemplo, que foi governador de Alagoas e fez um enfrentamento muito duro contra as organizações criminosas no estado. O fato é que 4% dos detentos liberados continuam foragidos pelos estados do país. Além do valor proporcional no Rio, em números totais, São Paulo tem 1.131 presos foragidos entre 29.200 liberados. No Tocantins, todos os 177 presos liberados retornaram às penitenciárias. O Metrópolis procurou o Ministério da Justiça para falar sobre o assunto. Em nota, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, disse que o governo reconhece a necessidade de aprimorar os controles relacionados à saída temporária,
mas o percentual de pessoas que não retornam para a unidade penal é muito baixo em relação aos benefícios proporcionados pela reintegração social desses indivíduos. A grande maioria da população prisional que usufrui da saída temporária retorna às unidades normalmente, sem nenhum tipo de ocorrência. Segundo ele, medidas como essas são essenciais para que o sistema penal cumpra a sua função social e constitucional, garantindo não apenas justiça, mas também segurança pública. Para ele, a saída temporária é uma etapa importante no processo de reintegração social, permitindo que o detento, em regime semiaberto, fortaleça os seus laços familiares, sociais e comunitários, aspectos fundamentais para a redução da reincidência criminal. Vale lembrar que a saída só é concedida para quem cumpre pena em regime semiaberto, que tenha bom comportamento e que tenha cumprido 1/6 da pena, se for réu primário, ou 1/4 se for reincidente. Detentos que tenham cometido crime hediondo ou com grave ameaça e violência, como assassinato, não têm o privilégio. E para ter mais informações, acesse e se inscreva no nosso canal no YouTube Metrópolis TV.